Numa era em que tudo é transmitido, capturado e viralizado em questão de segundos, estamos realmente conscientes do que estamos assistindo e ouvindo. Recentemente, após o lançamento de um clipe cheio de símbolos provocativos e controversos, surgiram questionamentos no meio cristão e entre pais e professores. Até onde o entretenimento pode influenciar nossas mentes, nossa fé e, especialmente, a mente de nossas crianças e jovens? Em cada letra, em cada imagem, uma mensagem parece estar escondida. Estamos realmente seguros de que todo esse conteúdo é apenas entretenimento? Ou há uma agenda oculta, algo que visa não apenas nos divertir, mas nos moldar e influenciar, talvez para algo muito mais sombrio do que imaginamos? Seja em músicas que exalam rebeldia ou em cenas que desafiam o que conhecemos, o que antes estava reservado a círculos alternativos, agora invade as maiores plataformas, alcançando milhões. Mas e se essa exposição não for por acaso? E se houver uma razão para que essas mensagens estejam sendo normalizadas? De repente, o que parece ser uma crítica inocente ou uma expressão artística pode estar envolvendo o público em ideias e símbolos espirituais distorcidos. Quem consome esse conteúdo, sem perceber, está se abrindo a essa influência. E em tempos onde a verdade é subjetiva e o entretenimento é visto apenas como diversão, o convite é para que questionemos o que estamos permitindo entrar em nossas vidas. Até onde somos espectadores inocentes e em que momento nos tornamos cúmplices? Mensagens subliminares na cultura pop. A cultura pop tem uma maneira especial de se infiltrar na vida das pessoas. É envolvente, contagiante, viciante. Quando observamos bem, percebemos que a música e a imagem têm um poder de influência mais profundo do que imaginamos. Nos últimos anos, vemos um aumento de letras explícitas, visuais ousados e imagens que jogam com símbolos de poder, ego e até mesmo cultos e misticismos. A questão que fica é: isso é só entretenimento ou estamos sendo condicionados passo a passo a aceitar uma nova realidade espiritual? E mais importante, estamos prontos para encarar a verdade que pode estar por trás de tudo isso? Quando uma figura pública, com milhões de seguidores ao redor do mundo, aparece em um clipe cheio de simbologia, é fácil descartar como uma estratégia de marketing. Mas e se for mais do que isso? Esses artistas estão cientes do poder que possuem, e essa influência está cada vez mais longe de ser algo sem sentido. A imagem do ultrassom, uma representação geralmente associada à vida, agora surge como um símbolo distorcido, que assusta e instiga. Mas o que realmente estamos assistindo? E se esses símbolos forem parte de uma mensagem mais profunda, intencional, projetada para alterar nossa percepção sobre o que é certo, puro e verdadeiro? Esta é uma chamada para refletirmos profundamente, para que não sejamos apenas consumidores passivos, mas indivíduos atentos ao impacto espiritual que esses conteúdos podem estar exercendo em nossas vidas. A normalização do obscuro. No decorrer da história, artistas sempre desafiaram normas e tabus, mas nunca antes testemunhamos tamanha exposição do oculto e do bizarro no mainstream, como vemos agora. Símbolos que outrora causavam pavor, agora são expostos de maneira trivial. As mensagens de caos, de rebeldia e de destruição se tornaram comuns em letras e clipes que rapidamente se tornam virais. Mas o que está sendo normalizado? Estaríamos como sociedade dormindo diante de uma tempestade silenciosa? A mídia que molda a mente e a cultura agora traz uma face perigosa. Somos convidados a aceitar o diferente, o chocante e o oculto como algo natural. Mas o que isso realmente implica para nossas vidas e para nossas famílias? Como uma onda silenciosa, vemos o mal ser romantizado, o caos ser exaltado e o culto ao ego se tornar o novo padrão de aspiração. Onde antes buscávamos virtudes, agora vemos o contrário ser promovido. Cada vez mais, o entretenimento se parece menos com diversão e mais com uma exposição constante a mensagens que corroem valores essenciais, distorcem a visão de mundo dos jovens e os afastam do bem. Não é mais uma questão de gosto ou preferência, é uma questão de percepção e de espiritualidade. Precisamos abrir os olhos para enxergar além da superfície. Precisamos ter discernimento para não sermos moldados por influências destrutivas que, por trás de uma fachada de glamour, escondem perigos reais para nossa alma. A fascinação pelo macabro e o abandono do inocente. À medida que o entretenimento moderno se expande, o apelo ao macabro, ao exótico e ao rebelde
cresce na mesma proporção. Cenas perturbadoras e explícitas, que antes eram censuradas, agora dominam as telas. Recentemente, um clipe de grande sucesso trouxe uma representação de ultrassonografia que parecia desafiadora e perturbadora. Estaria a arte agora sendo usada como uma ferramenta para normalizar o medo e trazer o sombrio para o nosso cotidiano? Imagens que chocam são capazes de atrair, mas também de anestesiar nossos sentidos. O que essas representações realmente significam? Será apenas uma tentativa de provocar, ou algo mais profundo e espiritual? E se o entretenimento moderno for, na verdade, um alerta de que algo muito maior está em jogo? Ao analisarmos com profundidade, percebemos que essas imagens não aparecem por acaso. Cada símbolo, cada nota, cada imagem é cuidadosamente pensada para provocar algo no espectador. Mas o que está sendo plantado nas mentes? Estamos brincando com forças que não compreendemos, mergulhando no obscuro em nome do entretenimento. Precisamos parar e refletir sobre o que estamos consumindo e deixando que nossos filhos consumam. Esse é um convite à reflexão. Estamos promovendo um ciclo de destruição para as futuras gerações? Não sei qual palavra eu posso usar. Anitta é muito reconhecida, uma grande artista mundial. Hoje é referência para muitas meninas, muitas jovens e crianças. E o que ela está nos ensinando com tudo isso? Qual é a referência que ela passa? Quando vem essa barriga falante e a letra da música diz, dá pro menininho novo. Eu nem consegui ver. Dá, bota em qualquer lugar, bota na cara, bota em qualquer lugar. Vou dar pro menininho novo. Essa é a referência moral que nós queremos para as nossas filhas, nossas crianças. E depois ela tá com essa barriga grávida e posta, tipo um raio-x da criança, uma ultrassonografia, com uma criança, um demônio na barriga dela. É isso que ela está parindo? Essa é a ideia? É isso que nós estamos levando para a nossa sociedade? Eu não estou falando de religião. Eu estou falando do que está sendo ensinado pela grande mídia. Pedindo para você contar sobre uma suposta divergência que teve com a Anitta. Foi uma vez, ela lançou um clipe, que era o clipe, acho que do Vai Malandra. Foi isso mesmo, o clipe do Vai Malandra. E as minhas seguidoras, as mulheres da minha audiência, até pastoras, mulheres de Deus, do movimento de conservadores, né? Começaram a me pedir, pastora, fala alguma coisa sobre isso, né? Afinal de contas, um videoclipe. Elas se sentiam ofendidas, achando que o videoclipe vulgarizava a mulher, colocava a mulher como objeto. O que aconteceu? Eu peguei e falei, olha, a hora que Deus falar comigo, a hora que eu entender alguma coisa que eu tenho que falar, se eu receber algo, eu falo. Eu não assisti o clipe, falei pra elas, eu não tenho nada pra falar do clipe. Então eu não queria falar do clipe do Vai Malandro, porque eu não tinha assistido, não tava correndo pro lado do outro trabalhando, não tinha tempo, não tinha vontade de assistir também o clipe, nenhuma vontade. E pensei, gente, me erra mais uma vez. Só que muita gente me pedindo, pastora, 4 dias, não sei quantos milhões o clipe. Tipo, que absurdo, as pessoas estavam reclamando do movimento conservador, né? As pessoas das igrejas reclamando porque tinha até gente crente assistindo, gente das igrejas comentando, dizendo que era legal, dizendo que era tipo um movimento de liberdade da mulher, movimento de empoderamento. Ela brigando, pastora, você fala muito que empoderamento não é mostrar a bunda, não é rebolar a bunda, não é mostrar o corpo. É verdade, empoderamento, no meu conceito, é o não da mulher ser respeitado como algo sagrado. E isso é uma conquista, porque o homem sabe quem é a mulher que ele pode respeitar ou não, e quem é a mulher que não merece esse respeito. Então, essa conquista, a mulher tem que saber fazer essa conquista, tem que saber se posicionar. E aí as pastoras, as mulheres que me seguem, seguidoras, alunas, pedindo, e eu, gente, poxa, já me meto em tanta treta, né? Um dia, assim, quase uma semana depois do videoclipe ter sido lançado, eu estou já deitada para dormir. Tava em Belo Horizonte e tô orando, o Espírito Santo falando comigo, eu tô orando, de repente eu escuto assim, levanta agora, liga a câmera e grave um vídeo de 1 minuto. Aí eu falei, ai Deus, agora não. E aí o sono fez, sumiu o sono, eu entendi, tipo, ele não vai me deixar dormir. Aí eu me levantei, passei um batonzinho, botei um arco com uma pluminha que eu tinha, tipo assim, pra ficar arrumadinha de pijama.
Liguei o celular, naquela época era Instagram, era aquele vídeo que dava 1 minuto, cortava, era só um vídeo no feed. Eu ligo e gravo redondinho o vídeo. Só que na hora que eu ligo foi um negócio muito doido. Eu tava assim, com sono, assim, não é possível, já tô preparada pra dormir, serotonina. Quando eu faço isso e ligo, pá, e aperto o botão, vem sobre mim o ímpeto. É o espírito. Vem sobre mim minha voz imposta, eu não sou malandra, eu sou princesa. E eu começo a falar do jeito que nem eu entendi. Eu começo, meu corpo não é pra galera, não. Meu corpo é somente para o meu marido. Somente um homem vai ter o direito de ver esse corpo. Não é pra todo mundo ver, não. Eu começo a falar essas coisas e 1 minuto e termino e fecho. Gente, eu não falei o nome da moça do clipe. Eu não falei nada contra ela. Eu só falei pras minhas seguidoras. Vocês que me seguem, vocês têm uma referência aqui. Me sigam. Meu corpo não é pra todo mundo. Meu corpo não vou botar biquíni de esparadrapo e sair pelada, não. Meu corpo, sou guardada, eu sou princesa, eu não sou cachorro, não sou malandra, tal. Então eu tava falando pras meninas que me seguem. Venham, me sigam. Tem uma líder aqui, né? Até porque cada mulher decide o que faz com o seu corpo. Obrigada. Né? Meu corpo, minhas regras. Né? Obrigada. As regras. Pronto. Mas eu não imaginei que foi mais de 1.400.000 visualizações depois em 4 dias. Sei. Tipo, não foi viralizado ali, foi viralizado no meu Facebook. Aí dali eles viralizaram pra um monte de outros lugares. Aí teve vários lugares no YouTube que deu milhões. E aí sim, veio os haters, tudo me xingando. Você não sabe de nada. Aí parece que ela respondeu. Eu nunca vi a resposta dela. Assim, me mandaram, mas eu pensei, será que é pra mim? Porque não parecia que era pra mim. Tipo assim, ela mandou uma resposta dizendo... Ela falando, não parecia que era pra mim, dizendo, ela é toda perfeitinha, falando, não é pra mim, porque eu não sou toda perfeitinha, mas tudo bem. Eu acho que ela tá falando pra outra pessoa. Enfim, mas aí as pessoas falaram que era a resposta pra mim, porque ela perguntou pro marido, amor, eu sou princesa, eu sou cachorra, né? Eu sou malandro ou eu sou princesa? Não era porque eu falo muito, deixa de ser cachorra, vira princesa. Aí ela falou, sou malandro ou eu sou princesa? E aí a voz do marido falando, você é os dois. Aí ela olhava pra câmera, esse vídeo me mandaram. Sim. E fazia, tipo, viu, eu sou os dois. Aí nesse dia que eu vi esse vídeo, eu comecei a orar pela vida dela. Por quê? Porque eu me enchi de compaixão pela alma dela. Porque eu vi que a minha autoestima é uma rocha perto da dela. Porque eu não preciso que nenhum homem me diga o que eu sou. Eu não preciso. Nenhum homem precisa me dizer quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E aí eu fiquei com dó, porque eu falei, caraca, ela precisa que ele diga. Amor, e o amor depois largou, chutou e foi embora, se mandou. E aí, quem é a tua base? A minha base, meu irmão. Podem dizer o que quiser de mim, porque a minha base é a rocha. E eu tô firmada numa rocha que ninguém me abala. É uma rocha inabalável. Então ali eu comecei a orar pela vida dela. Eu falei, Senhor, ela precisa também fazer o curso. Ela precisa do que eu ensino. Ela é uma vida, ela precisa de Jesus. Eu comecei a orar por ela, né? Orar pela vida dela. Eu oro sempre por ela. Oro por alguns artistas, ela é uma das pessoas que eu oro pela vida dela, para que o Senhor alcance, para que ela tenha um encontro com Jesus. Em algum momento, eu creio que o Senhor vai tocar na vida dela. Muita gente duvida, né? Muita gente acha impossível. Mas eu creio no milagre. Porque se Deus me salvou, salva qualquer pessoa. Porque quando eu era do mundo, meu filho, eu era naquele naipe ali. E hoje eu sou uma mulher de Deus, né? Então, tudo é possível que crer. E eu creio. A pastora Luciana foi a primeira pessoa assim, que teve a coragem, porque a pastora Ludmila, ela falava, mas ela não pegava pesado no confronto, não era a pegada da pastora Ludmila. A pastora Luciana não, ela era minha discipuladora, eu estava toda semana na casa dela no discipulado das 12. Então a pastora Luciana, ela me pegou pesado, ela me enfrentou. Ela botou o dedo um dia na minha cara, assim, eu gosto muito dela até hoje por isso, porque ela botou o dedo na minha cara e falou assim, você não tem fé o suficiente para largar a música do mundo e depender de Jesus para sobreviver. Então, tudo que tiver invocação, adoração e culto, não se flexibiliza. Não tem morno. Não há ou é frio ou é quente. Tudo que envolver invocação, adoração e culto, ou é frio ou é quente. Se for morno, vai ser vomitado. E aí o que acontece? A pessoa quer pegar tudo e botar como farinha do mesmo saco. Não! Eu te mostro isso em Mateus capítulo 4,
O Senhor Jesus mostra isso lá. Ele é tentado por Satanás com comida, com autoestima, com paternidade, questão de necessidade física. O diabo vai tentando e Jesus na maior paciência, e vai respondendo. O diabo tentando, ele vai apresentando várias bandejas. Quando Satanás vem e oferece a adoração contrária. Quando Satanás fala o seguinte: tudo isso eu te darei, eu só quero uma coisa em troca: adorado você se prostre e me adore. É a única vez na tentação que Jesus, você vai ver no texto um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação representa o grito de Jesus. Ele grita: retira-te, Satanás. Ou seja, adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele darás culto. Por quê? Deus é flexível com tudo. Deus é flexível, Ele entende as lutas que nós enfrentamos, mas Deus nunca, jamais será flexível com adoração, invocação e culto. As pessoas acham que ela pode mudar a letra da música. Não é a letra que entra na frequência do espírito, a letra entra na frequência da alma. Exato. A alma é a mente. Então, quando você ouve a letra, você entende com a mente a frequência que entra no espírito. É da melodia que a mente não consegue ler, nem decifrar. É o fundamento. Esse é o problema. Beethoven e Mozart fizeram dois demoniados. Beethoven compunha surdo. O nível de espiritual que era a música do cara. Forte, cara. Isso é tremendo, Kézia. O pessoal brinca pra caramba, mas não é espiritual. Não, o cara compunha surdo. Se tu ouve Beethoven ou Mozart, tu fica numa depressão. Não tem uma letra. Porque não é na alma que entra, é no espírito humano que vai ministrar. Esse é o problema. As pessoas, pastor, as pessoas não querem estudar e aprender sobre isso. Elas querem ficar no engano, porque elas querem continuar ouvindo. Então, por isso que a palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, quem está disposto, ouça. Por isso Jesus contou a parábola do semeador. A semente vai cair para todo tipo de terra. Terra é ouvido. A semente vai cair para todo tipo de terra. Uau. Mas só uma ou outra vai germinar e receber. Nós estamos fazendo nossa parte? Estamos. Para, por meio de toda essa pregação, salvar, ajudar, libertar alguns. E as pessoas acham: não me afeta. Não me afeta. Afeta tanto que você não discerne. Repete, por favor. Afeta tanto que a pessoa não discerne. A pessoa fala assim: não, olha, se você se sente afetado pela música do mundo, é um problema seu. Eu já não me afeto. Eu falo: você já está caído. Você já está arrebentado. É um mundo que entrou e se apoderou do ser humano, se apoderou do cristão, de tal forma que o cristão quer viver na facilidade que o mundo oferece. Entendeu? E aí, como é que a gente vê essa questão, né, do hedonismo, do antropocentrismo, do homem no centro, do humanismo, no sentido teológico da palavra humanismo? Porque uma pessoa que não é crente pode não entender que a gente que é crente, mas na teologia a palavra humanismo representa o hedonismo, o ser humano no centro. Prazer próprio. Em si mesmo. Para nós cristãos, isso é uma das coisas mais satânicas que existem. Inclusive, se você for estudar um pouquinho sobre ocultismo, para poder você aprender um pouco mais e ajudar pessoas que estão afundadas nesse tipo de situação. Uma das coisas mais horrorosas que eu descobri quando eu estudei isso há alguns anos atrás, né? Sim. Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, foi que os satanistas têm a Bíblia satânica deles. E que o primeiro mandamento, eles têm os 10 mandamentos, né, do satanismo. E o primeiro mandamento deles é: faça sempre o que você tem vontade. A vontade é o Deus principal deles. Satisfazer a sua própria vontade, seus próprios desejos. Ou seja, completamente contrário ao que a mensagem de Cristo, que é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, cruz, renúncia, é a mensagem principal de Cristo. Evangelho sem cruz não é evangelho. Não é evangelho. Certo? Então o que acontece? Quando você começa a mostrar para as pessoas que para você viver nesse mundo, você não pode deixar o mundo viver dentro de você, você vai andar aqui no mundo, mas você não pode deixar o mundo andar dentro de você. Hoje é fácil ignorar as mensagens e ver tudo como arte.
Mas e se essas mensagens escondidas em letras, em videoclipes e em imagens estivessem de fato nos alertando para algo? E se o entretenimento moderno fosse uma advertência espiritual disfarçada? Nos últimos tempos, muitas músicas e clipes são carregados de símbolos que desafiam a inocência e perturbam a paz interior. Esses símbolos são apenas estética ou têm o poder de abrir portas para influências que desconhecemos? Estamos conscientes das consequências de absorver esses conteúdos sem questionar, sem refletir sobre o impacto em nossa vida e em nossa fé. Neste vídeo, convidamos você a refletir profundamente sobre o que está sendo colocado diante de nossos olhos e ouvidos. Muitas vezes, o que parece inofensivo pode esconder uma intenção mais profunda. Vamos juntos analisar essas mensagens e entender o poder real que elas têm sobre nossas vidas. Que o discernimento seja nossa bússola e a fé, nossa proteção contra as forças que buscam nos distrair da verdade. A influência da mídia e o chamado para guardar o coração. Em Provérbios 4:23, lemos: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Esse versículo nos alerta sobre a importância de proteger o nosso coração, pois ele é a fonte dos nossos pensamentos, emoções e decisões. Ao permitir que conteúdos repletos de violência, imoralidade e símbolos espiritualmente duvidosos entrem em nossa mente, podemos estar abrindo espaço para influências que desviam nossa atenção de Deus e enfraquecem a nossa fé. O entretenimento que consumimos molda o que sentimos e pensamos. Se continuamente assistimos ou ouvimos mensagens que glorificam o pecado, nossa sensibilidade ao que é santo e justo pode diminuir. Em vez de enxergarmos o mal como algo a ser evitado, corremos o risco de aceitá-lo ou até normalizá-lo. Jesus nos alertou sobre a importância de manter nossos olhos voltados para o que é bom, pois os olhos são a candeia do corpo. Mateus 6:22-23. Precisamos então questionar o que estamos permitindo que entre em nossos olhos e ouvidos. Isso nos aproxima ou nos afasta de Deus? Paulo nos lembra em Efésios 6:12 que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Este versículo é um lembrete poderoso de que, como cristãos, nossa batalha não é apenas física, mas espiritual. Ao nos envolvermos com conteúdos que possuem simbolismos sombrios e mensagens subliminares, podemos estar nos expondo a influências espirituais que atuam de forma sutil para desviar nossa mente de Cristo. O discernimento é essencial para evitar essas armadilhas espirituais. O apóstolo Paulo exorta em 1 Tessalonicenses 5:21-22: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Isso significa que devemos ser críticos e vigilantes com o que consumimos, testando cada coisa e rejeitando aquilo que é contrário à vontade de Deus. Quando escolhemos conteúdos que glorificam a violência, o egoísmo e a rebelião, estamos enfraquecendo o Espírito Santo que habita em nós. Ao contrário, devemos buscar aquilo que edifica, fortalece nossa fé e nos aproxima de Deus. A Bíblia é clara sobre o chamado à santidade. Em 1 Pedro 1:15-16, somos instruídos: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A cultura moderna muitas vezes promove o contrário da santidade, exaltando o prazer momentâneo, a fama e o poder como valores absolutos. Mas a busca pela santidade nos chama a um padrão mais elevado, o padrão de Deus. Em um mundo onde a imoralidade é normalizada, o cristão é chamado a ser diferente, a ser luz do mundo e sal da terra. Mateus 5:13-16. Isso significa viver de forma que os outros vejam Cristo em nós, inclusive em nossas escolhas de entretenimento. Que testemunho estamos dando quando consumimos conteúdos que promovem o que é contrário à vontade de Deus?
A reflexão aqui é sobre como nossas escolhas impactam o nosso testemunho e a nossa própria vida espiritual. Em Romanos 12:2, Paulo exorta: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Este versículo nos chama a uma transformação profunda, onde nossas mentes são renovadas e alinhadas com a vontade de Deus. Quando consumimos entretenimento que é contrário aos princípios bíblicos, estamos permitindo que o mundo molde nossa mente, em vez de permitirmos que Deus a renove. A liberdade que temos em Cristo não é uma licença para consumir qualquer conteúdo sem critério. Como cristãos, devemos buscar uma liberdade verdadeira, que nos liberta do pecado e das armadilhas do mundo. Em Gálatas 5:13, Paulo diz: "Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor." Precisamos questionar se o que estamos consumindo está nos levando a servir a Deus e ao próximo, ou se está apenas alimentando a nossa carne e nossos desejos mundanos. In the midnight when I'm feeling low, when the shadows try to steal my soul, there's a fire that begins to glow. It's your love, Lord, Lord, that I've come to know. And I'll lift my hands, I'll raise my voice. In the silence I've made my choice.